Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer as aulas 9 e 10 de Física B sobre dilatação e contração dos sólidos. Aqui nós vamos perceber que quando um sólido recebe calor, é natural que ele se dilate, que ele se expanda. Isso porque ao receber calor, a agitação das moléculas, das partículas que o compõem, vão aumentar e com isso elas vão se afastar uma das outras. Imagina só que uma molécula ou partícula que se afasta da molécula vizinha vai fazer com que esse corpo fique maior. Então é exatamente isso que vai acontecer, tanto em comprimento, ou seja, linearmente, quanto em área, quanto em volume. Então, para esse caso, nós temos três tipos de variação, que elas são todas muito semelhantes e decorrem de um mesmo princípio básico. Então, primeiro, a variação linear indica o comprimento. Essa variação é dada por ΔL, que é igual a L0, ou seja, a variação de comprimento é igual ao comprimento inicial vezes alfa. Esse alfa é o coeficiente de dilatação linear, vezes delta θ. Delta é variação e o θ aqui é a temperatura, ou seja, a temperatura final menos a inicial. A partir disso, você vai perceber então que nós temos o valor dessa variação. Esse comprimento, essa dimensão linear, dada em metros. O comprimento inicial, também em metros. O coeficiente de dilatação linear é dado em graus Celsius a menos 1 e a temperatura em graus Celsius. Então, conhecendo as unidades de medida de cada um, fica fácil para a gente conseguir encontrar a resposta dessa variação, dessa dilatação. Aqui, no caso, quando eu trato da variação de área, é o ΔA, é uma superfície desse sólido, pode ser essa parte superior, pode ser essa parte lateral, essa parte aqui do ladinho também. Então, a área equivale a um, entre aspas, lado desse corpo. E, analogamente à primeira, nós temos que a variação da dilatação da área é igual à área inicial vezes beta. Esse beta é o coeficiente de dilatação da área, né? Vezes a variação de temperatura. A área, em sua maioria, vai ser dada em metro quadrado. A área inicial também em metro quadrado. O beta, que é o coeficiente de dilatação da área, o coeficiente de dilatação superficial, vai ser dado a grau Celsius menos 1, e a temperatura vai ser dada em grau Celsius também. Por último, a variação de volume, que é o ΔV, ele vai ser exatamente escrito por ΔV é igual a V0, ou seja, volume inicial, vezes γ, que aqui é o coeficiente de dilatação volumétrico, e vezes a variação da temperatura, ou seja, temperatura final menos a inicial. Volume dado em metro cúbico, inicial e a variação. O coeficiente de dilatação volumétrica, grau Celsius menos 1, e a própria temperatura em graus Celsius. Ainda posso lembrar que, quando eu trato de uma variação, é o final menos o inicial. Linearmente, então é o comprimento, final menos o inicial. Superficialmente, que é a de área, final menos inicial. Volumetricamente, final menos inicial. E existe ainda também uma relação muito importante para você lembrar, a partir do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Se eu conheço o valor de alfa, o beta é simplesmente 2 vezes o alfa. Se eu conheço o valor de alfa, o gama é simplesmente 3 vezes o valor de alfa. Essa é a relação entre os coeficientes alfa, beta e gama, que é coeficiente de dilatação linear, coeficiente de dilatação superficial e coeficiente de dilatação volumétrica. Então, no sistema internacional, essa é a unidade de medida que cada uma dessas grandezas vai apresentar nesse estudo. Dito isso, os exercícios são resolvidos de uma maneira mais simples possível. Veja, aqui nós temos uma barra, então nós vamos ter provavelmente uma variação linear. Aqui nós temos uma área. Quando eu me deparar com área, indica dizer um lado versus um comprimento, ou uma altura versus um comprimento, ou ainda uma altura vezes uma largura. Isso vai tratar de área, e a fórmula nós já conhecemos. Quando eu tratar de volume, eu vou ter uma largura, uma altura e também uma espessura, ou seja, eu vou ter 3 unidades para eu considerar, por isso metros, metros quadrados
e metros cúbicos. E assim você vai conseguir resolver essas atividades. Façam bastante atenção, reveja essa parte conceitual e perceba que, se eu dominar uma das expressões, todas as outras eu consigo dominar perfeitamente, pois todas elas tratam da mesma sequência de variação, que é a partir do recebimento de calor e de uma expansão. Se porventura esse calor for transferido, ou entre aspas, perdido, eu vou ter então uma contração. Então um sólido dilata quando recebe calor, um sólido contrai quando ele perde calor para o meio. Então tenha em mente as três expressões possíveis para comprimento linear, para superfície e para volume, a relação entre final menos inicial e também a relação entre os coeficientes apresentados aqui. Resolva esses exercícios, tire foto, mande para que a gente faça a correção e tire as dúvidas que eventualmente surgirem de cada um. E se tiver alguma outra dúvida de resolução, é só mandar e nós vamos conversar e tirar essas dúvidas para você conseguir resolver todos os exercícios com bastante êxito.